Museu de Antropologia do Vale do Paraíba guarda histórias de Jacareí e da população que passou por aqui ao longo dos anos. Lixão a céu aberto preocupa moradores do bairro Parque Meia Lua. O uso inadequado do celular pode afetar nossa capacidade de concentração e inteligência. Hoje vamos receber a historiadora e escritora Andressa Capucci. E também a cantora Isabeli Fernandes, que participou do programa The Voice Kids. Notícias, informações e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, hoje é terça-feira, dia 2 de abril, começa agora mais uma edição do Bom Dia Jacareí, onde você fica sabendo o que acontece na cidade e também aqui na Câmara Municipal de Jacareí. Bom dia, Leilane. Bom dia, Elton. Bom dia para você aí de casa. Hoje a gente tem muita informação aqui no Bom Dia Jacareí, falando da história da cidade, já que amanhã, dia 3 de abril, comemorado aí então o aniversário da cidade e também vai ter música no segundo bloco, então fica com a gente. Isso aí, tem música, prestação de serviço e para começar nosso telejornal, vamos ver aqui no nosso quadro Giro de Notícias o que é destaque nas agências públicas e também na imprensa regional, na imprensa da cidade. Começamos com o Diário de Jacareí. Habitação popular e regularização fundiária são temas de reunião com o governo do estado de São Paulo. Isso mesmo, o prefeito Isaías e a presidente da Prolar, a Fátima Rangel, se reuniram com o secretário estadual de Habitação, Flávio Almauri. A pauta, então, foi a regularização fundiária e habitação popular. Também participou dessa reunião a secretária executiva do programa Cidade Legal, a Daniela. O programa do governo do estado é responsável pela regularização fundiária em todos os municípios paulistas. Agora vamos ver o jornal Vale. Pais vivem clima de insegurança após reunião sobre escorpiões em escolas de Jacareí. A prefeitura promoveu um encontro com pais de alunos e aí representantes da vigilância à saúde da cidade para esclarecer as providências que serão tomadas após a confirmação da aparição de 2 escorpiões na escola Décio Moreira e Guaraci. Porém, essa reunião não teve o resultado esperado pela prefeitura, né? Segundo os pais, o representante da prefeitura não estava preparado para fazer a discussão. A prefeitura alega que há muita desinformação em relação à questão do escorpião, né? Os pais estão com a expectativa da eliminação, a prefeitura contratou uma empresa para fazer o manejo. Existe um pouco de desencontro de informações, porém esse trabalho aí na escola Décio Moreira foi realizado na noite do último sábado. Nós vamos trazer mais informações para vocês aqui, vamos trazer também o pessoal da Vigilância à Saúde para detalhar o que está sendo feito em relação ao escorpião, que de fato tem aparecido, já é a segunda escola, né, Leilane, foi fechada. Sim, segunda creche também, a creche do Parque dos Sinos e agora a escola Décio Moreira. Que foi fechada, os alunos não estão tendo aula, no Parque dos Sinos estão tendo aula em outro lugar. Tá aí a questão dos escorpiões que realmente vem preocupando os pais aqui e moradores de algumas regiões da cidade de Jacareí. Vamos agora ao Senado, Agência Senado, projeto que susta dispensa de visto para 4 países, pode ser votado em plenário. Pois é, pode ser votado ainda essa semana o projeto que pretende reverter o decreto presidencial que dispensava o visto para cidadãos da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão. O pedido de urgência com assinaturas de líderes partidários foi apresentado pelo senador Randolph Rodrigues. O decreto foi publicado há 2 semanas durante a visita do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos. A dispensa do visto vale a partir de 17/6, mas o argumento de Randolph é o princípio da reciprocidade, que não existe reciprocidade. Nós brasileiros ainda vamos precisar de visto para entrar nesses países, então a discussão é essa. Por que a gente precisa de visto para entrar nesses países e esses estrangeiros não precisam de visto para visitar o Brasil? Então vamos aí transitar em regime de urgência esse projeto. Próximo destaque da Câmara agora. Hoje, às 5 da tarde, a Câmara lançará aí a Frente Parlamentar em defesa do ensino domiciliário, chamado homeschooling. Tá? Então, esse processo deve ser... hoje, então, às 5 da tarde, vai ser lançada essa frente que defende essa modalidade de ensino e faz frente, então, reunindo deputados de diversos partidos. Vamos para a próxima notícia, encerrando aqui o nosso giro de notícias. EBC, Agência Brasil,
presidente da República cancelou a instalação de 8.000 radares em estradas do país. O presidente Jair Bolsonaro barrou a instalação desses radares, alegando que o objetivo da instalação é arrecadar recursos para os estados. Ele disse ainda que no momento de renovação desses contratos de rodovias concedidas, vai fazer uma avaliação sobre a necessidade de radares que já estão instalados continuem de fato onde estão. Lembrando que os radares eles são utilizados para direcionar a população, né? A gente às vezes precisa entender que o limite de velocidade é 1 e ficar dentro das regras. Por isso que os radares existem para policiar justamente nós, enquanto motoristas brasileiros. É isso aí, tá aí. Vamos lá. Bom, vamos voltar aqui para a nossa cidade. Estamos na semana em que se comemoram os 367 anos da cidade, onde a gente recebeu aqui a Ana do Patrocínio, que ela trouxe algumas polêmicas em relação à fundação da cidade. Existe muita discussão que talvez Antônio Afonso nem tivesse passado por aqui, em relação à data, que na verdade comemoramos os 367 anos da vila, a elevação ao município é outra data. E para falar um pouquinho desses episódios históricos, não necessariamente esses da fundação da cidade, mas outros aspectos da história de Jacareí, nossa convidada é a historiadora e escritora Andressa Capucci. Andressa, seja bem-vinda ao Bom Dia Jacareí. Obrigada, bom dia. Bom, eu estou com um livro aqui, Em Busca da Liberdade, que justamente foi escrito pela Andressa e também pela Thalita Baruel, aqui para você dar uma olhadinha aqui na minha câmera. Bom, muita gente vê as construções antigas aqui da cidade, né? Tem o Museu de Antropologia, tem também onde é um condomínio, que agora, se eu não me engano, é Condomínio das Palmeiras, que era ali uma residência também, de pessoas que cuidavam da época do café, né? Os barões do café aqui na região. E Jacareí vivenciou de perto, na pele, esse momento dos escravos aqui, né, Andressa? Como é que foi esse momento que Jacareí vivenciou essa história? Então, a mão de obra escrava em Jacareí, ela começa a se avolumar por causa do café, né? Então, assim, a gente tem na entrada da década de 30, na década de 40, assim, Jacareí recebendo essa mão de obra, porque Jacareí estava entre as 5 maiores produtoras de café nesse período, né? E a gente tem realmente alguns patrimônios arquitetônicos ligados a essa memória. A questão que a gente precisa colocar aí muito, né, com bastante evidência, a custo de que esse patrimônio foi elevado, né, foi levantado, né, e por quem esse patrimônio foi levantado, né. Então, assim, a gente tem uma pérola, né, do período do Brasil Império, que é o Casarão, né, que pertenceu ao Gomes Leitão, que é um patrimônio hoje ligado ao nosso patrimônio artístico, né, mas a gente não fala muito ainda sobre a memória desse casarão e sobre a quem essa memória está ligada, né? Quem construiu, quais foram as mãos que levantaram esse patrimônio, a que nos pertence, né? E a gente tem uma questão aí também polêmica, né? Que eu considero, pelo menos, polêmica. A rua ao lado do museu é uma rua que leva o nome do escravocrata que construiu esse patrimônio, que é a Rua Leitão, né? Então, assim, quanto a gente está disposto a refletir sobre esse passado da nossa história, né? Esse momento doloroso da nossa história, né? E a nossa necessidade de trazer o livro e contar um pouco dessas histórias é fazer um pouco essa reflexão com o público amplo, né? Mas especialmente o público infanto-juvenil, né? Então, quem vivenciou a escravidão na cidade, o que essas pessoas teriam para nos contar, né? Então, quando a gente vai em busca dessa documentação, a gente busca trazer essas vozes dessas pessoas. A gente não pode falar por elas, mas a gente pode ouvi-las através de uma documentação, por meio de uma documentação. Então, eu fiz uma pesquisa histórica baseado, né, num projeto que eu também já tinha no meu mestrado, e junto com a Tatiana Baruel, que foi a outra escritora, junto comigo, e o Juliano Mazzucchini, que é o autor, ilustrador do livro, a gente criou algumas narrativas, mas todas baseadas em documentação existente no arquivo público do município. Antes da gente conversar um pouquinho mais com a Andressa, a gente vai falar justamente dessa construção que ela citou. Uma construção que guarda muitas histórias aqui de Jacareí e da população que passou por aqui ao longo dos anos. Para alguns a lembrança é boa, para outros nem tanto. Mas ao longo do tempo ela ganhou um novo propósito: transmitir o conhecimento. Você confere agora um pouquinho da história do MAV, o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. Em 1857, o Solar Gomes Leitão, que hoje é o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, começava a ser construído. Olhar para essa construção e imaginar de que por aqui passavam desde bandeiristas até membros da corte imperial há mais de 1,5 século atrás é inspirador.
convida até a nos querer saber mais sobre esse patrimônio. Então vamos lá? O estilo neoclássico, retratado na forma geométrica, nas colunas, abóbadas e pinturas, ilustra um período marcado por revoluções, principalmente industriais, em que a arquitetura da época procurava recuperar o vínculo com as referências greco-romanas. Quando olhamos, a impressão que temos é de uma construção feita inteira de materiais nobres, mas acontece que tudo isso aqui é madeira pintada. A construção é inteira feita em taipa de pilão e pau a pique. Talvez com a crise econômica global de 1857 não tenha dado para investir em adereços tão caros. Mas a história por trás da construção não é tão bonita quanto a arquitetura. A riqueza de João da Costa Gomes Leitão se fez principalmente com o comércio de escravos em 1850. E o solar foi construído para dar festas e banquetes, onde ele e os outros fazendeiros faziam as transações dessas pessoas durante os eventos. Enquanto isso, os escravos eram mantidos aqui, uma espécie de porão bem no meio do solar. O museu possui 2 andares. No primeiro ficam as exposições de artistas da região e todo o acervo arqueológico encontrado no Vale do Paraíba. E olha só o jornalismo marcando presença por aqui há 20 anos. A pouca iluminação que entra pelas cruzes nas janelas ilumina o acervo das Paulistinhas, segundo maior do estado de São Paulo. Um tipo de arte sacra característica da região. Mas e para conservar tudo isso? Para cada peça é um tipo de conservação, de higienização e de restauro. Nos quadros, a gente tem feito muito a questão da troca do chassi, porque os quadros, a maioria estão com cupins. E nas peças que são de escultura, dependendo se são de barro, a gente faz a recomposição da peça, coloca de volta, perder um bracinho, perder um nariz. Então a gente faz essa recolocação. Se a gente deixa de fazer isso, vai gerando uma erosão na peça. Uma peça, para a gente fazer uma recomposição, dura em torno de 3 a 4 dias. Um quadro, por exemplo, troca do chassi, daí já demora mais ou menos uma semana. Parte do segundo andar do edifício é destinado para a restauração das peças. E por aqui existe tanta história que fica difícil contar uma só. Agora imaginem carregar esta arma aqui, pois era assim que os soldados iam para as guerras no século XIX. Essa espada aqui pertenceu à Guarda Nacional de Dom Pedro II. Um pedaço da história bem nas minhas mãos. Outra parte deste andar conta uma fase muito importante. Mas para isso, vamos sair um pouco do museu e olhar para as ruas da cidade. Mercadante, Schüring. Sabem o que estes nomes têm em comum? Todos estudaram aqui. Antigo Grupo Escolar Coronel Carlos Porto, primeira escola do Vale do Paraíba, fundada em 1895. O grupo era dividido em 2 seções, masculina e feminina, e os alunos sentavam em duplas. Mas a cadeira higiênica era destinada para aqueles alunos que pegavam piolhos e por isso precisavam ficar isolados. Agora imagina a vergonha em ocupar este lugar. Questões atuais como o bullying, vividas há mais de 100 anos atrás. E o encontro que no passado costumava ser cotidiano acontece novamente. Ex-aluno e professora relembram juntas momentos vividos nesta sala. Então descia com alunos, conversando. Tinha outros que me achavam muito chata, muito brava. Nós cantávamos o hino, fazia oração e íamos para a sala. Enquanto a professora não entrasse e não sentasse, você não podia sentar. A gente ficava em pé ao lado da carteira, chegava o diretor ou qualquer professor de uma outra sala ou funcionário, todo mundo levantava. Então tinha aquele negócio do respeito pelo mais velho. Eu era terrível. Ela era terrível. Era sainha xadrezinha, preta e branca, né? Peguiata, a camisa branca. Bolsinho. Bolsinho. E o emblema. Era um short vermelho horroroso. A dona Marisa que dava aula de educação física, nós tínhamos aulas aos sábados. E as crianças saíam em desfile no 7 de setembro. Saía, a gente desfilava. Fazíamos um carro alegórico aqui no Carlos Porto, pegava os... Fazia carro. A disputa era quem tirava as melhores notas e ia no carro de princesa, de Leopoldina, de Dom Pedro, Aqui as histórias do passado caminham de mãos dadas com o presente. E o solar, que antes era palco para o sofrimento, ao longo dos anos ganhou um novo propósito: o compromisso com a educação e cultura do Vale do Paraíba. Tá aí. Bom, Andressa, um pedaço da história que a gente viu, ali funciona a escola, ali tem o lugar dos escravos, enfim.
Fala um pouquinho pra gente sobre quem foi o Gomes Leitão, né, que muita gente conhece o nome, você acabou de falar, tem a rua ali ao lado, o solar, chama onde está o museu, o Solar Gomes Leitão. Mas ele foi um escravocrata, a gente escuta muitas histórias dele, inclusive que aqui é o lugar onde a gente está aqui, onde fica a Praça dos Três Poderes, aqui passava o Rio Paraíba, e que por ordem do Gomes Leitão, os escravos mudaram o rio de lugar, isso é um trabalho manual, né? Cavaram ali onde está o rio hoje. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas histórias que rodeiam esse nome. Ele é uma figura que tem muitas histórias em torno dele, né? Ele é uma figura extremamente importante, né? Ele era um homem que tinha muito dinheiro, né? E ele foi uma figura não importante só para nossa cidade, a nossa região. Ele foi importante na economia nacional, assim, né? Ele tinha uma expressão muito grande, né? A questão, acho que a gente precisa recuperar essa história dele e problematizá-la, né? Falar um pouco de uma forma um pouco mais ampla, né? Então, assim, a gente tem a figura de um homem empreendedor. Ele foi responsável, por exemplo, pelo financiamento da chegada das linhas férreas aqui, né? 1876, eu não me engano exatamente a data, mas é a data da chegada da linha de trem aqui em Jacareí. E ele é uma dessas pessoas que está colocando dinheiro nisso, né? Ele era um homem extremamente importante. O levantamento, né, do patrimônio que ele tinha no ano da morte dele, né, de 1876, toda essa documentação é gigantesca, assim, você vê o quanto esse homem tinha de dinheiro, né? Uma coisa que eu queria destacar a respeito da figura dele é que na década de 70 começam a acontecer em Jacareí, por exemplo, algumas situações de pessoas que deviam para ele, porque ele emprestava dinheiro, né? Ele era uma pessoa que emprestava dinheiro, né, a juros, né? E muita gente não conseguia pagar o patrimônio, aquilo que tinha emprestado dele. Como se fosse um agiota hoje em dia, assim, né? Semelhante. Então as pessoas emprestavam e daí ele tomava o patrimônio dessas pessoas. Então, ao longo da década de 70 começam a acontecer alguns casos que me parecem muito interessantes e que cria polêmica na cidade, porque algumas pessoas que devem para ele, como não tem como, né, saldar suas dívidas, fazem o quê? Começam a libertar seus escravos para não ter que entregá-los para o Gomes Leitão. Então é uma espécie assim é visto como uma tentativa de vingança. Como que eles libertam um patrimônio que de certa forma tá penhorado, né? E a gente tem ações judiciais e uma delas é citada no nosso livro, A Última História. Quando a gente amplia um pouco para o Vale, a gente conta a história de São José, uma história de um fazendeiro que não tinha como saldar suas dívidas com o Gomes Leitão. E antes de que essas dívidas fossem executadas, ele liberta 16 escravizados, né? E o Gomes Leitão vai entrar na justiça contra esse indivíduo. E não é um caso só, acontecem alguns que vão sendo denunciados, inclusive nos jornais da época, né? Então, é uma discussão muito interessante, né? São fatos, assim, que a cidade está se posicionando, a imprensa local, no caso, está se colocando a favor, né, do Gomes Leitão, afinal de contas ele era, né, uma figura de poder, né? Inclusive na Igreja Matriz, ele também foi uma pessoa que colocou muito dinheiro ali na construção da matriz, em alguma das fases, né? A matriz teve várias fases. Sim. E tem, a gente já fazendo matéria, que as pessoas tendem a minimizar o seu papel como escravocrata, porque em virtude do bem que ele gerava na cidade, sim, na circulação da economia, do dinheiro aqui. O destaque social mesmo que ele tinha na cidade, né? O que não é difícil da gente acreditar que acontecia, né? Não é algo assim muito inovador, né? É algo que a gente sabe que isso acontece, né? Então por que não acontecia, né? Às vezes a gente tem uma romantização em relação ao passado, né? De ver as coisas com um olhar como se tudo tivesse mais valor, né? E a questão que eu acho que a gente precisa colocar é que não, né? As pessoas são pessoas, né? Em diferentes tempos, elas têm necessidades muito, muito semelhantes aí, né? Então, é muito interessante. São histórias em torno dessa figura, são muitas histórias, né? E ele, assim, ele tinha uma família muito grande também, né? Ele tinha um filho que depois foi delegado na década de 80 na cidade. Então, assim, o poder da família continuou, né? A morte dele é de 1879, mas o poder da família continua, né? E, Andressa, o que aconteceram com o fim da escravidão? A gente tinha um universo tinha muitos escravos, então, na cidade de Jacareí. A gente pode imaginar que tinha uma população grande. O que aconteceu? Como é que foi esse momento do fim da escravidão na cidade de Jacareí? E se isso está presente hoje na cidade, se a gente tem alguns remanescentes, como é que isso, a gente percebe esse processo hoje?
Então, Elton, na verdade, quando a escravidão acabou, Jacareí já não tinha. Jacareí já tinha acabado com a escravidão 2 meses antes. A escravidão em Jacareí acabou em 18 de março de 1888. Então, quando a Lei Áurea chega, Jacareí já não tinha mais escravidão. E diferente de algumas cidades como Bananal e São José dos Campos, que na década de 70 e 80 estavam crescendo o número de escravos, Jacareí só estava diminuindo. No ano de 1887, Jacareí tem menos de 700 escravos, tem 600 e poucos escravos. Então, assim, a luta aqui foi forte. A gente tem uma luta abolicionista super interessante. No tema do meu mestrado, que depois gerou uma documentação para o livro, fala só sobre o abolicionismo, né? A gente trata do abolicionismo. Então foi uma luta intensa. A gente tem assim figuras locais de poder disputando, né, espaços nessa sociedade, trazendo uma luta que estava em consonância com o que estava acontecendo na província de São Paulo, e era uma luta forte de pessoas realmente idealistas, né, junto com quem sofria a escravidão, né, porque os que mais lutaram pelo fim da escravidão, né, foram as pessoas que estavam escravizadas, né, mas tinha gente junto com elas, né. Mas assim, Jacareí em si já estava com outro cenário. Jacareí já estava mudando muito na década de 70 e a década de 80. Então a lavoura cafeeira já estava sim em decadência em Jacareí. Jacareí já não era mais expressiva. Se foi no começo lá da produção entre as 5 maiores cidades, na década de 70 já não é essa questão mais que está em Jacareí. Jacareí já tem indústria em 1872, já são registradas, né, no almanaque de Jacareí já aparece a primeira indústria de produção de meias, sem costuras, inclusive, fala lá, né, com alta tecnologia. Então Jacareí já está tendo um novo cenário, né, então a lavoura já está bastante complicada. E a década de 70 em si, a gente já não tem, 80 a gente já não tem muito escravo, né. Então, é um cenário diferente, né? Vai em contramão daquilo que a gente está vendo em algumas cidades, como, por exemplo, Bananal, que é uma cidade que é muito expressiva ainda, né? Mas o café já estava saindo dessa região, né? O café já estava se direcionando para o oeste paulista, né? E Jacareí é uma das cidades que está mais perdendo, na verdade, pelos registros históricos, entre 70 e 80, mais perdendo mão de obra escrava. Andressa, o livro aqui fala sobre o título Em Busca da Liberdade. Vocês conseguiram retratar aqui a realidade, mas de uma forma um pouco mais poética. E tem um objetivo isso, né? Tratar a tragédia com uma licença poética. E qual é o grande objetivo disso? Então, na verdade, a gente tem toda uma legislação. Eu sou professora, né? A minha atividade principal, né, é professora, né, de ensino de História e Geografia. Eu atuo hoje na Rede Municipal de São José dos Campos. E todos os professores sabem que a gente tem uma legislação que, né, que a gente precisa cumprir, que é a legislação para tratar da história da África no Brasil e a história da África em si, e também das temáticas indígenas, né? Então, assim, só que a gente tem uma escassez de material muito grande. A gente encontra sim, hoje eu vejo as pessoas falarem, a gente não ainda aprende aquela velha história. Eu não acredito nisso. Eu acredito que os livros didáticos já trazem um material extremamente relevante, mas eu acho que o livro didático em si, ele ainda trata, o aluno às vezes não percebe esse conteúdo como algo que o toca, né? Ele entende a história como aquela história, às vezes factual, que ele precisa memorizar, né? Cabe ao professor trazer essa história de uma forma mais interessante. Mas eu acho que a arte, ela se antecipa à ciência, né? Eu sinto assim que os artistas, em geral, eles captam o espírito de sua época, né? E eles conseguem trazer o conhecimento com um sentimento que toca as pessoas. Eu acredito muito nessa história humanizada, né? Eu acho que uma coisa é você falar da escravidão e trazer números, dados, e todo mundo consegue perceber a crueza disso. Outra coisa é você falar da vida de quem vivenciou isso, né? Então, a tentativa de trazer as histórias, as narrativas de pessoas que vivenciaram essa busca em Jacareí é nesse sentido. Eu acho que todo mundo consegue compreender o sentimento de outro indivíduo, o sofrimento. Humano mesmo. Né? Então, a tentativa é de tratar de uma temática que é dura, que é difícil, mas de uma forma que toque uma outra dimensão, né? Então, eu toco no intelectual, eu trago informações que não são só sobre a cidade, a gente traz informações de pesquisa acadêmica, né, sobre Santos, por exemplo, que é citado no livro, o movimento na cidade de São Paulo, mas eu trago por meio da vida de alguém, né, algum indivíduo que passou por isso. Então, assim, algumas cenas que são criadas no livro, elas não são, a gente não pode saber o que realmente aconteceu. Uma das histórias, por exemplo, é do jesuíno, que vai para Santos, e Santos não é qualquer cidade na época, era a segunda maior cidade da luta abolicionista na província de São Paulo. E a gente faz uma licença poética de imaginá-lo diante da imensidão do mar. Eu acho que não tem quem não olhe para o mar e não pense na liberdade, né?
Essa cena existiu? A gente não sabe. A gente sabe de um indivíduo buscando a liberdade, né, indo para uma cidade que estava apoiando essa causa, e a gente pode falar de a gente divaga em alguns momentos, mas no momento que a gente divaga, a gente deixa explícito, né? Mas o livro é todo baseado em relatos documentais, né? Muito bem, muito bom conhecer mais da história de Jacareí. Gente, falar em história de Jacareí, a nossa equipe foi para a rua, né? Estamos na semana em que é comemorado o aniversário, para saber das pessoas quais as expectativas da população para o futuro do nosso município. Confira agora no quadro O Povo Fala. Quarta-feira é aniversário da cidade, 367 anos. O que você espera como expectativa para a cidade nos próximos 367 anos? Bom, eu sou daqui de Jacareí mesmo e sou estagiário, né? Faço pedagogia e também poeta. Então, por esse motivo, eu espero que a cidade invista mais na literatura, nos eventos culturais e artísticos, como saraus. Melhora para Jacareí é o posto de saúde, porque o UPA, nossa, demora muito de atender. Só um bairro que atende gente melhor, é o Meia Lua. Vai melhorar bem mais, né, velho? Bem mais as coisas, né, velho? Na verdade. Aí tem muita gente desempregada, né, velho? Eu acho que tem que ser isso, né? A saúde está bem fracassada, né? Precisa melhorar bastante. Não pode ser muito demorado, não. Tem que ser bem rápido, porque está sendo uma emergência, né? E a segurança, a gente poder ter mais tranquilidade em poder sair, poder passear, levar nossos filhos, a limpeza da cidade e o mais importante, a saúde. As calçadas, muito difícil para as pessoas que precisam cadeirante, impossível. Um idoso, impossível. Então essa parte eu acho que a cidade precisa melhorar muito. A gente espera muita mudança, bastante melhoria para a cidade, né? A cidade, pois o bairro também está meio fracassado também, né? Para a população, para a comunidade do bairro, para os pessoal, para que a gente possa o quê? Falar bem. Porque se a pessoa chegar em mim e falar, você mora em Jacareí, você gosta? Eu vou falar, eu gosto, mas Jacareí está precisando mudar muita coisa. Mas é a nossa cidade do coração, né? Sempre que volta, sente aquela saudade, aquele carinho por Jacareí. A gente ama muito e esperamos que essa nova administração melhore a nossa cidade. Um terreno de mais de 600 metros quadrados está deixando os moradores do bairro Parque Meia Lua alarmados. Em uma das principais avenidas do bairro, um lixão a céu aberto alastra mau cheiro e preocupação com doenças, além da fumaça tóxica, já que os moradores constantemente colocam fogo no local. E pior, esse lixão é vizinho de uma escola. A TV Câmara foi lá para ver a situação de perto. Os moradores dessa região do Parque Meia Lua estão preocupados com a situação desse lixão a céu aberto. Restos de obras, pedras de construção e outros materiais e entulhos que estão jogados na Avenida Alcides Arnaldo Taino. O local fica a cerca de 200 metros da Escola Estadual Amaury Teixeira Vasques. E os alunos dizem que não aguentam mais conviver com a sujeira. O problema é que a gente fica na escola, fica sentindo o cheiro e é muito ruim, porque a gente treina futebol também nos dias de treino, terça e quinta, e eles começam a queimar aqui, a gente fica com falta de ar no treino, porque o treino é pesado, e a gente não consegue treinar por causa desse motivo. Então a gente precisa tirar esse lixo para ter um ambiente bom na escola. Eu acho que esse entulho todo deveria ser tirado e, sei lá, ser cimentado aqui, ser mais organizado e também com vigilância, né? Porque para as pessoas não colocarem o lixo ali. Aí, assim, atrapalha bem a gente, até dentro da escola, porque quando eles queimam, aí entra fumaça, nenhum aluno consegue, tem aluno que passa mal, até chega a ficar branco de desmaiar. Então, acho que deveria ser mais vigiado e as pessoas terem a consciência de não jogar o lixo ali. O vereador Valmir do Parque Meia Lua enviou diversos ofícios para a prefeitura pedindo a limpeza ou para cercar a área, já que alguns munícipes também depositam ali os seus lixos. O parlamentar afirma que o lixão está do mesmo jeito há muitos meses. Desde o ano passado,
a subprefeitura está jogando lixo aqui. Eles não poderiam jogar esse lixo porque aqui é a área ambiental, a área da própria prefeitura. E nós já fizemos vários documentos, já mostrei na TV Câmara na quarta-feira e não retira esse lixo aqui. Inclusive eu estive lá com o vice-prefeito Edgar Sazaki, falando com o Neco, e até hoje não tira, não tem condições. Além dos perigos de doenças como a dengue, por exemplo, a rotina dos moradores e dos alunos é em meio à desconfiança de que até agora nada foi feito. E eles não têm ideia de quando a prefeitura irá arrumar esse terreno de aproximadamente 600 metros quadrados. É uma pouca vergonha, eu acho, por causa que os alunos aqui, né, e o cheiro prejudica bastante. O que você acha que deveria ser feito aí, das pessoas não jogarem mais lixo? É bem preciso mesmo, por causa que a gente passa aqui, né, aí dá vergonha também para quem mora aqui. Tem medo de doença, de bicho aí? Dá, por causa desse negócio desses mosquitos aí também, pegar uma dengue, perigoso. Tudo ou nada, porque o povo não aguenta mais, o povo do Parque Minha Lua. Fora esse caminhão de borracha que vem de fora, joga aqui, aí queima a noite inteira, aí o pessoal tem que ir posto médico fazer inalação com as crianças e os idosos. Continua do mesmo jeito, o povo jogando, né? Falta de consciência, sabendo que isso aqui pode pegar juntar mosquito e tal, né? Atacar uma criança, no caso de doença, perto da escola ainda, um colégio como esse. Então é um absurdo ver isso aqui. Se tivesse uma cerca, seria mais respeitado. Mas como não tem cerca, então eles vêm de fora e jogam o lixo aqui no setor 2, aqui ao lado da escola Mauri Teixeira Vasque. O senhor já pediu para a prefeitura limpar e a prefeitura até agora não fez nada, né? Já pedi para a prefeitura limpar, já fiz ofício, já mandei para o meio ambiente, mas nada foi resolvido. Eu fico até chateado, porque eu sou o vereador do Parque Minha Lua aqui, não só do Parque Minha Lua no município todo, mas eu fico chateado por causa disso, porque eles não obedecem nem os documentos que eu faço. Tá aí a denúncia, importante ressaltar que esse pedido aí da limpeza do terreno circulou aqui no plenário da Câmara, né? Foi um pedido aí de informação, uma indicação do vereador, foi votado pelo plenário, passa a ser da Câmara Municipal e não apenas do vereador Valmir essa demanda. E é claro, é de toda a população que vive ali no bairro. A subprefeitura do Meia Lua informou que retirou cerca de 35% dos entulhos que estavam depositados ali no local. O serviço vai seguir neste sábado, dia 6 de abril. A Secretaria de Meio Ambiente informou também que esse material parte do entulho será enviado à reciclagem, outra ao aterro sanitário e depósito do Catatreco. A prefeitura pediu também o cercamento do terreno e a instalação de placas avisando ser proibido jogar o lixo na área, de acordo com a lei municipal de 2005, que aí pode inclusive gerar multa para quem está depositando o lixo. Mas a questão ali é que a maior parte do lixo foi jogado pela própria prefeitura. Bom, Andressa, esse livro, eu acho legal se a gente puder mostrar também aqui as ilustrações do Juliano, né? São muito legais as ilustrações aqui, ó. Onde as pessoas podem encontrar esse livro? Está disponível na Biblioteca Municipal? Então, o livro está disponível para distribuição em 5 espaços de cultura da cidade, né? A biblioteca, o arquivo público, a sede da Fundação Cultural, a biblioteca comunitária Lê para Crescer e o Café Benedire no espaço Educa Mais do Parque dos Sinos, né? Ainda encontra-se disponível sim para distribuição, ainda tem bastante livro sendo distribuído, né? Andressa, muito obrigada, viu, por participar aqui com a gente e relembrar um pouquinho dessa história que é extremamente importante para a gente construir o futuro e mudar o futuro da cidade. Obrigada, bom dia. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho, na volta, quem estará aqui com a gente é a Isabeli Fernandes, que é cantora aqui da cidade. O Bom Dia volta já. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí. Nesse segundo bloco, quem está conosco é a Isabeli Fernandes, que se apresenta hoje à noite. Olá, aqui. Bom dia. Bom dia. Gente, tá tão gostoso. Já no intervalo a gente já estava conversando aqui um pouquinho. Já entramos no clima de festa aqui com a Isabeli, né? Sim. Que inclusive já canta, né? Cantava na escola, com os amigos, Sim. cantava nas festas de família. Mas se apresentar para o grande público a primeira vez em rede nacional, como é que foi isso? Nossa, foi uma experiência incrível, né? Um sonho para quem canta, né?
foi uma porta muito grande que se abriu para minha carreira, né? Então, nossa, é gratidão a palavra certa para isso. E você já se imaginava cantora, mesmo antes de se apresentar para um grande público? Acho que sim, porque desde pequenininha eu sempre tive a influência da música, né? Desde pequena eu sempre cantava, aí quando eu fui crescendo, meu pai me colocou na aula de canto, aí eu tive mais consciência, assim, do que era música, e eu comecei a me apaixonar cada vez mais pela música. Você quer seguir isso como carreira profissional? Sim, quero. Mas você falou antes que além de ser uma cantora, você quer ser uma influenciadora de música boa, Isabeli? Isso. Para todos que querem seguir a mesma carreira que eu, né, eu quero ser uma grande influenciadora para eles. Também quero ser atriz, eu tô estudando pra isso também. Então, estudando atriz, dançarina, tudo. Olha só! Tudo de arte. Uma artista completa. Sim. A gente tem um vídeo aí que vamos ouvir um trechinho dessa voz linda cantando, da Isabeli cantando uma música bem especial. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. You washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. Wash my sins away. Olha que Aí. voz mais linda! Obrigada. E eu soube que você, quando foi se inscrever para participar desse reality, você já tinha uma música em mente, que era nada mais, nada menos do que Aretha Franklin. Minha gente, quem canta Aretha Franklin com 12 anos de idade? Por que essa escolha, Isabeli? Minha professora de canto sempre me dá estilos variados de música. E quando ela me deu essa música, tava me ensinando, aí eu me inscrevi, né? E eu falei, eu acho que é essa música certa pra mim cantar, sabe? Uma música de peso. E eu me apaixonei pelo trabalho da Aretha Franklin, né? Porque ela é uma inspiração pra todo mundo, né? Maravilhosa. Então eu achei que essa música era certa pra mim cantar no The Voice. E dá pra cantar um trechinho pra gente? Claro! E vamos ouvir então, Elton? Vamos lá. Eu vou virar a cadeira pra você. Se eu gostar. Então vai ser a capela, a gente tá sem acompanhamento, Sim. mas no show de hoje vai ter toda uma banda lá Sim, montada, vai ser bem especial. Vai ser incrível. Então um trechinho pra gente. You make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Oh, baby, what you done to me? You made me feel so good inside. When just wanna be close to you and make me feel so alive. Olha, gente, eu se juntar nós dois a vida inteira fazendo aula de canto, a gente não vai chegar na Isabeli. Parabéns. Ai, meu Deus, Parabéns obrigada. pelo gosto musical também. O que você está Obrigada. escutando agora de música? O que você está escutando no seu celular ali? O que está tocando no seu... Eu gosto de escutar MPB, né? E eu gosto de escutar pop internacional também. Mas todos os estilos variados, assim, o que eu mais escuto é MPB e pop internacional, mas é estilo variado. Você tem alguém assim que você tem como referência, assim, para sua carreira, que você quer seguir? Tenho a Aretha Franklin, com certeza, né? A Sandy. Não acredito. Agora tocou num começar, ponto em agora a comum Liliane- agora a aqui, Liliane gente. vai Agora eu vou me chorar. revelar. Canta um pedacinho de Sandy pra gente. Claro. Delícia. Esse turu, turu, turu aqui dentro, que faz turu, turu quando você passa. Meu olhar decora cada movimento, até seu sorriso me deixa sem graça. Se eu pudesse te prender, dominar
frágil coração. Acelera o batimento e faz turu, 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 turu. Eu não tenho mais estrutura emocional para apresentar o jornal, vai ficar só com o Ai, Elton, meu porque Deus. agora foi Você demais. cantou a Aretha Franklin, aí você me atendeu que eu tenho mais ou menos essa idade. Agora a Sandy já foi mais direcionado para a Leilani Viu, só mesmo. atendeu nós dois. Sim. Pessoal, o Poder Executivo de Jacareí se reuniu mais uma vez com integrantes da comunidade para discutir a elaboração do orçamento de Jacareí para o ano que vem. A nossa equipe acompanhou uma dessas reuniões do Participa Jacareí. Moradora do bairro Vila Garcia, distrito do São Silvestre, há 25 anos, Dona Oselite não só vai, como é voz ativa das reuniões que acontecem em sua região. E não foi diferente no encontro do Participa Jacareí, que aconteceu na MF José Éboli de Lima. Foi a terceira vez que integrantes do Poder Executivo e a comunidade se reuniram para discutir e elaborar o orçamento do município para o próximo ano. Como aluna do EJA, ela priorizou a segurança e iluminação nas saídas da escola. A segurança da nossa escola. Não tem uma ronda escolar, não tem, aqui tinha uma base da polícia, acabou, não sei porquê. E a gente sai daqui 10 horas, né? Eu sou do EJA, eu faço EJA aqui, né? A gente sai no escuro, tem que tá pedindo para os homens esperar a gente, para a gente ir um pouquinho mais de segurança, né? Esse contato, poder público, comunidade é importante, sobretudo no ponto que às vezes a gente precisa, muita coisa a gente não pode fazer, mas a gente tem que explicar o porquê não pode fazer ou quando vai ser feito. Então essas respostas a comunidade vem e ela a gente espera estar conseguindo dar para ela. Além dos moradores do entorno do São Silvestre e de membros da Prefeitura Municipal, vereadores como Aderbal Sodré, Arildo Batista e Valmir do Parque Meia Lua estiveram presentes. O parlamentar do DC ressaltou a relevância da participação dos moradores neste encontro. Tem que participar para saber o que acontece na nossa cidade de Jacareí. Só assim a nossa cidade vai para frente. Inclusive, não é só o povo que tem que participar, tanto os vereadores também têm que estar, porque esse projeto vai para a Câmara Municipal e nós vamos votar ele. O vereador Arildo Batista, do PT, morador da região, definiu as respostas dadas aos questionamentos dos moradores como satisfatória. De forma geral, eu avalio como positiva, a participação foi boa, as perguntas, as intervenções foram muito bem feitas e as respostas do governo também foram satisfatórias. Sabemos que o momento que o país atravessa é um momento difícil, os municípios sofrem muito com isso. Nesse sentido, eu acho que a população sai daqui satisfeita. Até o dia 17 de abril, mais de 10 encontros como este serão realizados com a participação popular em diferentes regiões da cidade. Para você conferir as datas e horários dos encontros em seu bairro, acesse o site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. Assim que as discussões forem feitas, o orçamento passará por aprovação e será votado na Câmara. E na quinta-feira tem mais reunião do Participa Jacareí. Acompanhe onde será o local e também o horário. Participa Jacareí, sua oportunidade para construir o orçamento municipal de 2020. Dia 4 de abril, aos moradores do Santa Paula e Rio Comprido, às 6h30 da tarde, na Escola Maria Luísa de Souza Vasques. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Isabeli, você tem, além desse talento musical, você também tem o talento de apresentadora, né? Porque você tem um canal no YouTube. Como é que funciona esse canal? Eu faço vídeos variados, né? Desafio, tag, música, com certeza, né? Então, quem administra também é minha irmã, que sempre me ajuda gravando, editando tudo. E eu acho muito legal isso. Quando eu vi as pessoas fazendo vídeo, eu falei, nossa, acho que eu vou criar um canal no YouTube também, né? Toda criança tem essa vontade de criar um canal. E agora eu tenho o meu lá. E você, quando você chama alguém para entrevistar, você procura algum tema específico ou é mais geral? Assim, que eu vi que tem alguns de entrevista também, Sim. Como é que é? É bem geral, assim mesmo. Eu pergunto, como eu fiz com alguns amigos meus, né, atores. Pergunto sobre a carreira, sobre música também. Tudo um pouco. Vou indicar aqui uma pessoa para você entrevistar, Elton Rivas. Um bom nome para você entrevistar. Eu sou dançarino também. Isabeli, o João Paulo Machado, ele tá dizendo aqui, olha, que a Mariana Camille tá te mandando um abraço.
para você e para Ellen, que é a Ai, sua irmã, muito que tá aqui obrigada. com a gente, né? Tá aqui acompanhando nos bastidores. Aí tem um monte de gente te parabenizando aqui, a Cris Fidelis, o Luiz Antônio, o Alisson, a Cibele Sugano, diz que você é demais, a Vera Lúcia é minha sogra, tá te assistindo aqui também. Ai, muito obrigada, Dona Cláudia, o William, Rodrigo, Paul, Ariela, o Itila e a Jéssica, todo mundo aqui te assistindo. O pessoal tá pedindo pra você cantar de novo aqui, o pessoal quer ouvir sua voz. Posso? Pode. Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou? Foi ali que começou minha felicidade. Lembra aquele beijo, amor, onde a gente se encontrou? Foi assim que começou minha felicidade. Hoje à noite tem show, né? E a gente vai poder ouvir essa voz maravilhosa. E o que você está preparando? Vão ter músicas desse repertório que você cantou aqui agora? Sim. Como é que vai ser? E é a primeira vez que você se apresenta num grande show aqui em Jacareí? Sim, é a primeira vez. É um orgulho, né, apresentar para a cidade onde eu nasci. E tô crescendo agora, né? Passar essa mensagem de amor para as pessoas. E vai ter música nacional e internacional. Vai ter Sandy? Tudo um pouco. Vai. Ah, ó, tá vendo? Eu vou estar lá fazendo reportagem. Ai, tá bom. Quem que te acompanha nesses shows, assim? Você tá com uma banda? Seu pai toca violão também? Como que é? Ah, meu pai, ele também é ligado na música, né? Assim, tocar, mas ele tenta, né? Tenta ele... em casa, é ele que te acompanha. Sim, em casa. Aí tem um amigo nosso também que toca violão, né? Sempre possível, né? Então, às vezes com playback mesmo, karaokê, assim. Mas o seu pai foi uma das grandes inspirações, né? Foi quem colocou ali a mão na massa e falou assim, Isabeli, ó, vou te ensinar música, e aí você pegou gosto. Sim, foi ele. Como que ele chama? César. César. Sim. E quando eu tava na barriga da minha mãe, ele sempre pedia que alguém da família, assim, que eu poderia vir com um dom musical. Porque ele sempre esteve ligado com a música, né? Ele sempre amou a música. Então, ele é meu maior incentivo na música. Você tava falando pra gente que na sua playlist aí do seu celular tem muito pop internacional e tem também muito MPB. Como é que você vê esse cenário da música hoje, né? Você mesmo falou que é muito diverso, mas como é que você enxerga isso? A MPB, você vê que ela ainda tem força no cenário musical aqui no Brasil? Como é que você vê isso? Sim, agora eles estão colocando um pouco da realidade nossa também, né? Nas músicas do MPB. Eu acho isso também muito legal, né? Pra gente que ouve, assim, a gente fala, nossa, a gente tá vivendo isso mesmo. Às vezes tem música apaixonada, a gente tá lá ouvindo, nossa, é verdade, né? Às vezes música feliz, quando tá feliz, às vezes é até triste, né? Quando a gente tá triste. Então eu acho isso muito legal. E você já tem aí, já pretende compor também? Ou ainda não? Já tem alguma coisa escrita? Ah, eu tento sim, já tem. A minha mãe sempre me ajuda também. Então, vai que mais pra frente, né? Uma música autoral. Vai que mais pra frente. Como é que chama a sua mãe? Como que é o nome da sua mãe? Cristina. Você tem outras irmãs também, além da... Eu tenho a Ellen. Não, só a Ellen mesmo. Vocês. Mais velha. Mas a família toda, pelo que eu percebi, tá empenhada em te ajudar a realizar seu sonho. Sim, que acho que também virou um pouquinho do sonho deles, né? De te ver feliz e cantando. É verdade. Como que tá sendo tua rotina agora? Depois do programa você teve bastante exposição, muita gente, né, te conheceu ali, a gente mesmo aqui da TV Câmara ficou te conhecendo pela sua participação. Eu sei que agora você tá fazendo um monte de visitas, você esteve no hospital ontem cantando o pessoal. Conta um pouquinho pra gente da tua rotina agora. Ah, agora é, como diz, a agenda um pouco cheia, assim, né? Agora é aniversário da cidade. Mas eu amo, né? Eu amo fazer isso. Então eu não posso reclamar, né? Aí ontem eu visitei o Hospital São Francisco. Ah, tem muito mais coisa, apresentações, eu não posso dar muito spoiler, né? Tem que acompanhar no seu canal, né? Sim, no meu Instagram também. Mas dá tempo de conciliar tudo com os estudos. Sim, com certeza. Você tem uma mensagem, né? Porque eu vi que você tá falando aí o tempo inteiro de levar através da sua música uma mensagem. Qual que é essa mensagem, Isabeli? Ah, levar conforto, né? Pro coração de quem me ouve, emoção. E eu acho isso muito importante, né? Que às vezes não é só cantar, é transmitir isso para as pessoas. Então, é isso que eu quero levar para todo o meu público. Então, vamos ouvir mais um trechinho, né? Antes, só fazer um comentário. Ó, a Tamires Vick é fã de K-pop. Você gosta de K-pop também? Ah, eu gosto, eu ouço você também, canta acho bem também? divertido. Coreano também não? Ah, coreano eu não canto, não. Não dá não, né? Tá aí, ela também tá te mandando um abraço aqui, Um tá? abraço pra você também.
Bom, então canta mais um trechinho de uma música aí que você quiser agora. Bom, deixa eu ver. Ai, gente, tem tanta música, mas quando fala assim, dá um branco na gente. Faz um pedido aí, Elton. Pedi, então. Vamos ver se a Isabeli... Canta alguma coisa dessa nova MPB que você falou, que tem essa questão social, que você gosta de ouvir, que fala da realidade do país. Era uma vez o dia em que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. E entender que ela mora no caminho e não no final. Faz o convite então. Quem que é esse aí que você cantou? É da Kelly Smith. Especialmente também porque eu cantei ela nas minhas audições que a gente faz, né? As audições em São Paulo. E eu cantei essa música pra mandar o vídeo pra eles. E eles me aceitaram por essa música e eu fiquei muito feliz. Então ela é especial. Sim, ela é muito especial. Então faz o convite pra quem tá lá em casa pra te assistir hoje à noite. Hoje, dia 2 de abril, convido você às 18 horas lá no Parque da Cidade a minha apresentação musical. Fala também seus canais, o endereço do seu canal no YouTube, seu Instagram, para o pessoal lá de casa te seguir e acompanhar seu trabalho. Meu YouTube é Isabeli Fernandes, meu Instagram é Isabeli Fernandes 1 e meu Facebook é Isabeli Fernandes. Tá aí. Então procurou lá Isabeli Fernandes, tá te acompanhando nas Já redes. aparece. Você é muito ativa em rede social? Todo dia você tá... Sim, eu, minha irmã e minha mãe sempre estamos lá, vendo os comentários, tudo bem ativo. Legal. Bom, e com essa fofura a gente termina, né? O bom dia. Obrigada, Isabeli, por ter vindo aqui conversar com a gente. Legal, a gente vai estar lá hoje. TV Câmara vai estar lá cobrindo, participando. Pois é, e cantando todas, né? Sim. Vamos lá. Gente, é isso aí. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação. Bom dia, fica por aqui. Acompanhe o nosso trabalho através das redes sociais. Procure por Câmara de Jacareí e TV Câmara Jacareí. E acompanhe também a nossa programação 24 horas pelo nosso canal do YouTube. youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você que chegou agora no finalzinho, você pode rever a Isabeli, também a Andressa, que participou com a gente no primeiro bloco, em nossa reprise logo mais ao meio-dia e depois às 11 da noite. Lembrando que amanhã nós teremos programação ao vivo aqui não teremos a programação ao vivo na TV Câmara, não teremos a sessão de Câmara da quarta-feira, em função do aniversário da cidade. A sessão ordinária, então, será realizada na quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã. E vamos encerrar o nosso programa hoje com a homenagem da TV Câmara Jacareí aos 367 anos da cidade de Jacareí. Um forte abraço a todos vocês e até sexta-feira com o Bom Dia Jacareí. Jacareí é feita das nossas histórias. Histórias repletas de sonhos, realizações e muito trabalho da nossa gente. Todos nós fazemos Jacareí. Nós somos a cidade. A Câmara Municipal parabeniza Jacareí pelos seus 367 anos. Câmara Municipal de Jacareí. Juntos somos mais fortes.